Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, ainda que de forma improvisada, conectado na lição, iniciando mais uma série de estudos sobre Eclesiastes, sabedoria para viver e conviver. Deixe seu feedback com seus likes, seus comentários, compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais, me ajude a impulsioná-lo e abençoar outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações das próximas postagens. Diga de onde você está conectado. O versículo do dia da reflexão de hoje está em Eclesiastes número 1, verso 13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, comentarista das reflexões Conectar Mais Jovens, ressalta que Eclesiastes mostra que a vida é vazia se não tivermos em Deus. O texto de referência está em Eclesiastes número 1, versos 1 a 9, onde Salomão faz uma introdução de como tudo na vida é passageiro, cansativo e cíclico. A fase da juventude muitas vezes é marcada por decisões que precisam ser revistas, tendo em vista a falta de experiência da pessoa em tomar decisões que perdurem para o resto da sua vida, o que, segundo a ciência, só ocorre após a pessoa completar 25 anos de idade. Daí a importância de os jovens serem desafiados a estudar e a se confrontarem diante do texto de Eclesiastes, cuja linguagem socialista, filosófica e existencialista leva a pessoa a pensar e a repensar suas atitudes diárias, fazer questionamentos sadios que vão promover sustentabilidade na vida e evitar que a pessoa corra atrás do vento ou acumule para si aflições de espírito. Será uma excelente oportunidade de os jovens se expressarem, tirar suas dúvidas, dialogar sobre a vida física, material, emocional e espiritual, bem como de consolidar a sua comunhão com Deus no exercício da fé cristã. De pronto, dentro do panorama do livro de Eclesiastes, que é um livro escrito de forma poética e que relata de forma prática a sabedoria do escritor nas suas conclusões sobre a transitoriedade da vida, cada jovem será incentivado a fazer escolhas sábias a fim de buscar coisas que realmente tenham valor ao aplicar para a sua vida o conhecimento que estará adquirindo no decorrer destas reflexões bíblicas. Por se tratar de um livro poético, Eclesiastes não tem capítulos e nem versículos. Na leitura deve-se mencionar o número do poema e o seu verso. Por exemplo, Eclesiastes número 1, verso 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Como ponto-chave, o pastor César Rosa, ele pondera que a vida longe de Deus não faz sentido, pois o ser humano foi criado por ele e também para ele. Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, cuja sabedoria e riqueza se destacou tendo em vista que Deus atendeu o seu pedido por sabedoria e conhecimento para poder sair e entrar perante o povo sob o seu reinado e para que pudesse julgar com justiça e administrar bem os conflitos que surgissem entre o povo colocado por Deus sob a sua responsabilidade. Salomão era filho do rei Davi com Betseba e foi fruto de uma promessa de Deus a Davi em 1 Crônicas capítulo 17, versículo 11 e confirmada em 1 Crônicas capítulo 22, versículo 9. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Após Adonias, filho mais velho do rei Davi, se autoproclamar rei de Israel em lugar de Davi, o sacerdote Zadok, o profeta Natã e o valoroso soldado Benaia, filho de Abiatar, aconselharam Betseba a falar com o rei Davi e a requerer que ele cumprisse a sua promessa de que Salomão seria o seu sucessor real. O rei Davi atendeu de pronto e Salomão foi ungido rei de Israel, se assentou no trono de Israel no ano 970 a.C. e reinou até o ano 930 a.C. Foram 40 anos de reinado pacífico, cumprindo assim a promessa de Deus ao rei Davi e em coerência ao nome orientado por Deus a ser dado a Salomão, cuja origem no hebraico Shelomar significa paz, pacífico. O ponto alto do reinado de Salomão foi a conclusão e a inauguração do majestoso templo em Jerusalém, que empregou mais de 153 mil pessoas no preparo e na construção que durou 7 anos. Sem contar aí o período de tempo gasto pelo rei Davi para ajuntar e armazenar material para a sua construção.
O ponto lamentável no reinado de Salomão foi que no decorrer do seu reinado, com as construções de alianças com os reis vizinhos e admiradores, Salomão ele chegou a acumular 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Ao final da sua vida, quando escreveu o livro de Eclesiastes, Salomão, observando o comportamento da mulher ímpia, ele chegou à conclusão e disse: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vale frisar aqui que Salomão está se referindo à característica da mulher ímpia, da mulher idólatra. Há quem questione a salvação do rei Salomão, se ele morreu na condição de salvo ou não. Quanto a isto, lendo o livro de Eclesiastes e refletindo sobre as conclusões a que chegou Salomão no final da sua vida, prefiro acreditar no seu arrependimento e na sua salvação, pois caso contrário, Salomão não teria trazido tantos assuntos de alta relevância e proferido tantos conselhos sábios. Quanto à sabedoria de Salomão, é importante frisar a diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Ter conhecimento está ligado ao ato ou efeito de conhecer, de se ter ideia, noção sobre as coisas e sobre os acontecimentos, é acumular informações, notícias e questões ligadas à ciência e à tecnologia em suas diferentes áreas. Ter sabedoria é saber se utilizar e colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da vida para se construir uma vida saudável e também sustentável. Salomão é tido como o rei mais sábio de todos os tempos, tendo em vista a promessa divina de que nem antes nem depois haveria alguém com tanta sabedoria e riqueza, bem como a comparação da sua sabedoria e da sua riqueza com os reis da sua época. A rainha de Sabá, cujo reino alguns acreditam ter sido no sul da Arábia, no atual Iêmen, e outros acreditam ter sido no nordeste da África, localizado na Etiópia, após viajar cerca de 2.000 quilômetros para chegar em Jerusalém, ela disse ao rei Salomão: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens na fama que ouvi. Além do livro de Eclesiastes, que foi escrito na velhice de Salomão, Salomão escreveu o livro de Cantares de Salomão na sua juventude, escreveu o livro de Provérbios, os Salmos 72 e 127, disse mais de 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das aves, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. A derrocada de Salomão, como eu disse, se deu pelo fato de ele, a partir de um determinado momento do seu reinado, ter se aliado a reis pagãos, se casado com mulheres ímpias e idólatras, imaginando que ele nunca seria afetado pelo meio de seu convívio diário e induzido a falhar na forma como ele se utilizava e aplicava os seus conhecimentos. Com o tempo, Salomão deixou de depender de Deus, confiando nas alianças que efetivou com outros reis, na sua autossuficiência para administrar e manter o reinado em paz, e se esqueceu dos conselhos de seu pai Davi, que disse: esforça-te e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Salomão também se esqueceu do que Deus havia dito nas 2 vezes que lhe apareceu: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos,
Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. É uma grande lição a todo cristão que deve estar atento para, nos seus dias de glória, de fartura e de tranquilidade, não incorrer no mesmo erro de Salomão e se afastar da sua comunhão com Deus por deixar de ser sábio no uso dos seus conhecimentos, na sua vivência e convivência diária. O contexto do livro de Eclesiastes o classifica como sendo um livro sapiencial, pois é repleto de sábias e profundas reflexões sobre o destino humano e sobre os caminhos para atingir a sabedoria. Tais reflexões chegam a ser consideradas como sendo divinas. Salomão, inspirado por Deus, ele pensou e repensou sobre os prazeres e as futilidades das coisas materiais, de modo a despertar a atenção da humanidade para a brevidade da vida e para a necessidade de se estar antenado com a vontade de Deus em todas as épocas, circunstâncias e lugares bons ou ruins. Considerando que o livro de Eclesiastes foi escrito na velhice de Salomão, época marcada por duras repreensões, castigos divinos e, por certo, por arrependimento, Eclesiastes deve ter sido escrito provavelmente entre os anos 934 e 931 a.C., no final do reinado de Salomão. Deve ter havido aí um erro de digitação nos comentários do pastor César Rosa, que aponta o ano de 971 a.C. como data provável na qual o Eclesiastes tenha sido escrito. No ano de 971 a.C., Salomão estava com apenas 19 anos e ele só começou a reinar em 970 a.C., com 20 anos de idade. Na sua velhice, próximo ao final do seu reinado, que acabou com a sua morte no ano 930 a.C., Salomão ele externa o seu descontentamento com as experiências que teve na vida fora da vontade de Deus, correndo atrás de coisas efêmeras, passageiras, de coisas materiais e de prazeres hedonistas. Realidade que cegou seu entendimento quanto à forma correta de lidar com a sabedoria dada pelo próprio Deus a ele na sua juventude. Ao cair em si, mesmo na sua velhice, Salomão exorta os jovens a se lembrarem de Deus antes que, como ocorreu com ele, chegue os anos de descontentamento e seja tarde demais para reparar os erros cometidos. Salomão chega a alertar dizendo: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O objetivo de Salomão era responder à pergunta que ele mesmo fez em Eclesiastes número 1, verso 3. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Ou seja, do que adianta viver e conviver de uma forma sem regras, sem limites, fora da vontade de Deus, se esse estilo de vida irá comprometer a vida eterna da pessoa? Pense e repense seriamente sobre isso. O nome, o título do livro de Eclesiastes tem origem no termo hebraico Kohelet e significa pregador, orador de assembleia, professor, aquele que reúne informações e as transmite. O termo Eclesiastes é o termo grego adotado na versão da Septuaginta que no século I a.C., na cidade de Alexandria, traduziu o Antigo Testamento hebraico para o grego koiné, ou seja, para o grego popular da época. Com toda certeza, os discursos teológicos e filosóficos de Salomão deixaram um legado positivo e até hoje são motivos de estudos e reflexões. O pastor César Rosa ele lembra em seus comentários que o livro de Eclesiastes sempre é lido em Israel na festa dos tabernáculos com o objetivo de lembrar as pessoas sobre a brevidade da vida humana e como guardar o coração longe da ganância, da soberba e do hedonismo. Quanto aos propósitos de Eclesiastes, tendo em vista que na vivência diária as pessoas têm muitos questionamentos e poucas respostas, vivem intensamente os momentos e refletem pouco sobre o que de fato é importante, sobre a inspiração divina, Salomão teve como objetivo despertar as pessoas para refletir sobre o verdadeiro propósito da vida humana e do chamado divino às pessoas, a pensarem e a repensarem sobre o que de fato é importante para se evitar que as pessoas ocupem seus tempos, gastem suas energias e as suas riquezas com coisas inúteis, ao se esquecerem das coisas que realmente são essenciais no exercício da vida cristã.
No dia a dia, a forma como as pessoas colocam em prática seus ideais de vida, a forma como busca de maneira irracional, desenfreada e desequilibrada por riquezas e por prazer imediato e a qualquer custo, tem impedido de as pessoas refletirem de forma honesta e sincera sobre o verdadeiro sentido da vida, sobre a importância da família como base para uma sociedade sustentável e sobre a sua verdadeira missão na Terra. O frenesi da hipermodernidade, cujas características são o liberalismo, que coloca tudo na condição de permitido, onde o limite é o da realização pessoal, o imediatismo que impera, fazendo com que tudo tenha que ser para já, tenha que ser urgente. As pessoas estão extremamente agitadas, não criam raízes, mesmo com ações espontaneamente sem pensar, sem projetos, sem planejamento, as pessoas querem resultados positivos. Dependendo da circunstância e do momento, as pessoas mudam de opinião sem nenhuma dificuldade, com base apenas nos interesses pessoais, tendo em vista a flexibilidade doentia. As pessoas não se preocupam com seus semelhantes, a menos que possam tirar proveito pessoal nisso, o que revela uma indiferença sem precedentes. A busca pelo prazer de forma hedonista tira a racionalidade, a razão humana, ao levar a pessoa a desejá-lo de imediato e a qualquer custo, numa hipervalorização da famosa paixão. Na hipermodernidade, o que mais conta não é o meio, não é a forma de se conseguir as coisas, mas o fim, o resultado final. Isso tem contaminado as famílias, tem perturbado e transtornado o Evangelho de Deus e é veneno puro para uma vida física e espiritual sustentável diante de Deus. É momento de se refletir, de retomar a direção e se ajustar à vontade de Deus, sob pena de, no decorrer da vida ou mesmo na eternidade, restar apenas lamentos e ais. Como bem alerta Salomão por 29 vezes em Eclesiastes, é preciso repensar as práticas de vida que as pessoas adotam para si debaixo do sol. Principalmente, alerta o pastor César Rosa em seus comentários, que a atual sociedade vive uma crise de identidade sem precedentes, troca de papéis, inversão de valores e banalização do sagrado. Os valores bíblicos, teológicos e cristãos, eles precisam ser retomados, valorizados e praticados, até mesmo dentro de muitas igrejas e nas vidas de pessoas que apenas se denominam de cristãs, mas a prática de vida não é de uma pessoa cristã. Viver uma vida plena de felicidade é possível. No entanto, muitas pessoas estão totalmente enganadas ao imaginarem que fortunas financeiras, prazeres e realizações pessoais são a fonte da verdadeira felicidade. Se fosse, pessoas bilionárias não morreriam infelizes. Se fosse, Salomão, na sua velhice, não teria chegado às conclusões que chegou e as registrou no livro de Eclesiastes como forma de advertência às novas gerações. Mesmo uma pessoa com poucos recursos financeiros pode ser próspera, pode gerir sua vida, aumentar seu patrimônio aos poucos e viver de forma sossegada, desde que observe o princípio da obediência à vontade de Deus. A longevidade, a prosperidade e a garantia da sequência do legado real à família de Salomão era de sua inteira responsabilidade e dependia da sua obediência a Deus, sua aversão ao que Deus reprovava e sua resiliência em não ceder às tentações imorais e idólatras da vida palaciana. Em Eclesiastes número 2, verso 10, Salomão diz: Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. O desleixo espiritual de Salomão fez com que Deus rompesse a sua promessa e o potente reino de Israel começou a ser atacado, se dividiu após a morte de Salomão e foi levado para os cativeiros assírio em 721 a.C. e babilônico no ano 609 a.C. Parece que já prevendo toda a destruição que recairia sobre a nação de Israel, tendo em vista o seu afastamento das orientações e da comunhão com Deus, Salomão ponderou dizendo: Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Graças às suas reflexões e suas conclusões, Salomão, mesmo na velhice, descobriu que a gratidão, o temor a Deus e a contemplação das obras de Deus tornam a vida mais plena e feliz. Por isso ele disse:
De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O estudo aprofundado do livro de Eclesiastes é muito importante para ajudar as pessoas a entenderem o comportamento humano a partir das comunidades que as pessoas vivem e convivem, a impactar seus valores e a levar a influência cristã para que os princípios bíblicos sejam internalizados e vivenciados de forma prática pelas pessoas. Contribuirá também com a análise sobre a existência humana e a brevidade da vida de forma responsável, condicionada à vontade de Deus. O resultado será a influência positiva e transformadora junto às pessoas estressadas, ansiosas e defensoras de interesses pessoais isolados dos princípios morais e éticos instituídos pelo próprio Deus. Em seus comentários, o pastor César Rosa pondera que em Eclesiastes, cada pessoa encontrará o antídoto poderoso para mudar comportamentos, valores e o modo de viver a vida para que ela seja sustentável nos mundos físico e espiritual, principalmente diante de Deus. Viver um estilo de vida pautado nas instruções divinas leva a pessoa a abandonar os achismos egoístas que a impedem de desfrutar das bênçãos de Deus nessa vida e, por fim, de estar na eternidade com Jesus. Se você chegou até aqui, é sinal de que você está disposto, está disposta a pensar e a repensar nessa série de questões colocadas e que estarão em análise no decorrer dessa série de reflexões bíblicas. Vamos continuar juntos e unidos. Temos muito a aprender para melhorar a nossa qualidade de vida física e espiritual, a fim de torná-la sustentável diante de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.